Meus irmãos, nós vamos dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus, que paramos na quarta-feira passada, no capítulo de número 3. Capítulo de número 3 da primeira carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Tessalonicenses, a partir do versículo 1. Diz assim: Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados. Pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade da vossa fé. Porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando abundantemente dia e noite para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminha a vossa viagem para vós, e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Amém. Nós temos aqui no capítulo 3, desses 5 capítulos de Tessalonicenses, e o capítulo 3, o apóstolo Paulo está confirmando a fé dos irmãos de Tessalônica. E no capítulo de número 3, nós vemos a dificuldade que o apóstolo Paulo, ele querendo, e a dificuldade foi grande, de ele não poder ir pessoalmente visitar Tessalônica. Porque os judeus, como estudamos, cheios de inveja, cheios de ciúme, cheios de fúria, sabendo que Paulo estava em Tessalônica pregando o evangelho, eles foram para Tessalônica e ali eles fizeram o impedimento do apóstolo Paulo continuar pessoalmente o trabalho que ele começara na sua segunda viagem, quando ele planta aquela igreja, no ano de número 51. E se você acompanhar no versículo 17, Paulo se coloca como um órfão deles ali. Ele diz, no capítulo 2, verso 17: Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós, por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Então o apóstolo Paulo, ele se mostra ali impedido de estar pessoalmente, haja vista que eles haviam ido na casa de Jason, ou Jasson, e ali eles assinaram documentos impedindo que o apóstolo Paulo voltasse para Tessalônica. Então o apóstolo Paulo, ele querendo ir para lá, sabia que não podia. Ele diz, privado por algum tempo. E depois no versículo 18 a gente vai ver Paulo querendo ir lá, e agora o impedimento já é por Satanás. E diz assim o versículo 18. Obrigado.
Por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo. E ele diz, mas Satanás nolo impediu. Então o apóstolo Paulo, como o pastor daquela igreja, o bispo daquela igreja, o apóstolo daquela congregação, ele tinha no coração a vontade de ir lá pessoalmente, mas Satanás impediu. E aqui nós entendemos e aprendemos que Satanás, ele trabalha arduamente contra o povo de Deus, contra a igreja de Deus, para trazer impedimentos. E certa vista é que ele tenta trabalhar para impedir, mas a igreja de Tessalonicenses continuou avançando, glorificando o nome do Senhor Jesus. E aí no capítulo 3 nós vamos aprender hoje que mesmo com o impedimento de Paulo ir lá, o apóstolo Paulo não pôde ir pessoalmente, mas enviou um grande obreiro de confiança chamado Timóteo. Então no capítulo 3 se divide em 3 pontos. Do verso 1 até o versículo 6, Paulo envia Timóteo para ver como é que estava a igreja. Do versículo 6 até o versículo de número 10, Paulo recebe o relatório que Timóteo havia sido enviado para fortalecer a igreja, exortar a igreja e trazer também informações de como estava a igreja em Tessalônica. E do versículo número do 11 até o 13, nós vamos ver nesta noite o apóstolo Paulo orando como a consequência do relatório que chegou da igreja de Tessalonicenses. Então, o capítulo 3, Paulo está celebrando a fidelidade daquela igreja. Capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, Paulo celebra a fidelidade. Capítulo 4 e 5, Paulo lança um desafio para que a igreja crescesse. Então, debruçado nesse capítulo de número 3, nós vemos aqui a repetição de algumas palavras. E a palavra fé se repete por 5 vezes. Então, no versículo de número 2, versículo de número 5, versículo de número 6, versículo de número 7 e versículo de número 10, se repete a palavra fé. Então, aquela igreja, Paulo está ali trazendo nas suas palavras a fé daquela igreja, que é algo que você e eu precisamos, como igreja do Senhor, despertarmos a nossa fé, usarmos a nossa fé, andarmos por fé. Então, a Bíblia sempre motiva o cristão, o crente, o servo, o Senhor, o pastor, o evangelista, todos andarem através da fé. Então, nós não andamos pelo que a nossa vista aponta, mas nós andamos sim pela fé que temos no Senhor Jesus Cristo, a fé. E outra palavra que traz fortalecimento e que mostra esse povo tão firme, no versículo 2, na versão ACF, está confortar. Mas o confortar no grego também traz a ideia de confirmar. E também no versículo de número 13, Paulo repete a palavra confirmar. Ou seja, trazer sobre o povo uma afirmação, você confirma. Então, o apóstolo Paulo, neste capítulo 3, ele nos traz um povo cheio de fé e um povo confirmado do Senhor. Tendo dito isso, como guisa de introdução, nós vamos ler aqui o versículo 1. Por isso, não podemos esperar mais. Capítulo 3, versículo 1, por favor. Por isso. Então, Paulo está trazendo aqui uma conclusão de um pensamento que acabamos de falar sobre o trabalhar de Satanás e de Paulo estar cheio de amor para estar com eles e não pôde, porque Satanás impediu. Então ele diz, por isso, não podendo esperar mais. Paulo, ele está ali mostrando o amor dele e o tempo que ele não pôde estar antes, ele diz, eu não posso esperar mais. Achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. Por quê? Porque ele estava impedido de voltar para a cidade de Tessalônica. E quando ele diz assim, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas, o que Paulo tem na cabeça dele ao falar disso? Ele tem, naquilo que a palavra diz, sozinho no grego, eu prefiro eu estar só do que deixar a igreja só. Então ele diz,
não podendo esperar mais, o melhor é eu ficar sozinho em Atenas, mas a igreja não pode ficar sozinha. Isso mostra um servo abnegado, um servo que serve ao Senhor e que sabe que a igreja do Senhor ela tem que estar amparada, cuidada, pastoreada e tem que estar ali sob os cuidados daqueles que estão pastoreando, servindo ao Senhor. Por isso ele diz: não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. E no versículo de número 2 ele diz assim, enviamos Timóteo, nosso irmão. Então o apóstolo Paulo ele está aqui colocando: estou enviando o meu melhor obreiro. Estou enviando Timóteo. Imagina, Paulo sabendo que a igreja não poderia ficar só. E aí o que ele pensa? Eu preciso mandar o melhor que eu tenho. E aí ele envia Timóteo e ele diz e usa a seguinte afirmação: nosso irmão. E não estou mandando para vocês qualquer pessoa para tapar buraco. E esse deve ser o pensamento da igreja do Senhor. Nós não podemos colocar qualquer pessoa para tapar buraco. O apóstolo Paulo está aqui, estamos enviando o nosso irmão e traz uma credencial desse irmão. O ministro de Deus, e a palavra no grego ministro traz a ideia de diáconos, ou seja, aquele que está ali para servir no que for preciso. Então Paulo diz as credenciais desse jovem obreiro: é nosso irmão, ele é um diácono de Deus, ele serve a Deus, o que eu peço para ele fazer na obra de Deus, ele está pronto para fazer. Então ele diz: eu estou mandando o ministro de Deus a vocês, e lança uma terceira credencial afirmando que esse ministro de Deus era também cooperador no evangelho de Cristo. Daí nós vemos nas cartas de Paulo que foram escritas posteriormente, ele já colocando Timóteo como um verdadeiro ministro do Evangelho, quando ele escreve a primeira carta e a segunda carta, orientando como que Timóteo deveria se portar como responsável do rebanho do Senhor. Então o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Tessalônica: estou enviando o meu melhor obreiro para vocês, é nosso irmão, é ministro, cooperador do Evangelho de Cristo, para uma função estou mandando ele, diz Paulo. E ele diz: para vos confortar. Aqui você pode escrever na sua Bíblia, se não estiver escrito, confirmar, é a mesma ideia, o mesmo sentido, para vos confirmar, confortar e vos exortar acerca da vossa. Então Paulo iria ali confirmar aquela igreja na fé em Cristo e também a missão do Timóteo sendo enviado para olhar e ver como é que estava a igreja. Ele teria que exortar, e a palavra exortar no grego traz o sentido de animar, de incentivar a fé daquela igreja em Tessalônica. Por quê? Porque eles também estavam passando dificuldades, ao qual existiam pessoas que estavam contra a fé deles, querendo desviar eles da fé no Senhor Jesus, querendo tirá-los da presença de Deus. Então Timóteo foi com a missão de Paulo: vai lá, confirma eles em Cristo e incentiva a fé desse povo. E é isso que nós precisamos como servos do Senhor: confirmar as pessoas em Cristo. E a pessoa fala: eu estou mais ou menos. Você fala: você não está mais ou menos não, você está firmado na rocha que é Cristo. Nós precisamos, entre nós, nos confirmarmos na fé no Senhor. Nós precisamos ter uma palavra de ânimo para a igreja, porque todos os dias e o dia todo o inimigo de nossas almas está trabalhando para nos enfraquecer, para colocar dúvidas na nossa mente, para que nós abandonemos a Jesus, abandonemos a nossa fé, abandonemos a igreja. Mas Timóteo, ele cumpriu a sua missão. E no versículo de número 3, o apóstolo Paulo diz assim, para que ninguém se comova por essas tribulações. Onde está se comova? Escreva em cima da sua Bíblia: para que ninguém fique perturbado. E o inimigo, ele é
craque em perturbar, tirar a fé, fazer com que a gente desista. E Paulo diz: o Timóteo está indo aí, ele vai confirmar vocês na fé, vai incentivar a fé de vocês, para que ninguém fique perturbado com estas tribulações. A palavra tribulações, o seu sentido, a sua ideia é pressões. E quem de nós não passa pressão o dia inteiro? Quem de nós não passa pressão? Às vezes até os próprios crentes ruins vêm ser tribulação na vida da gente. Graças a Deus que o Tocha nunca sofreu isso. Eu chamo ele de Tocha, é Francisco o nome dele, mas eu pus o apelido nele de Tocha. Ele nunca passa essas coisas. Eu perguntei para ele hoje, a hora que ele chegou: Deus já te soltou dos cabelos entre os céus e a terra? Porque tem um profeta que Deus levantou pelos cabelos entre o céu e a terra. Ele falou: não, ele já me soltou já. Eu falei: acho que não, hein? Mas tem uns crentes por aí que eles veem na vida da gente como pressão, como tribulação. E aí Paulo ele diz aqui para aquela igreja, para que ninguém fique perturbado com estas tribulações, porque vós mesmos, disse Paulo, sabeis que para isso fomos ordenados ou fomos destinados. Então, um crente maduro, fiel a Deus, ele sabe que o Senhor o chamou, e porque o chamou, o destinou, e porque o destinou, ele sabe que ele está alistado no exército, e ninguém está no exército para ficar dançando balé. Uma pessoa que está engajada no exército, ela sabe que ela está ali pronto para uma guerra, e nós temos uma guerra declarada contra o reino das trevas, contra os demônios, contra Satanás. E Paulo está aqui: ninguém fique perturbado, ninguém se comova pelas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados. Pois estando ainda convosco, no próximo versículo, Paulo diz: porque quando eu estava aí ainda, vos predizíamos. Ou seja, Paulo, quando estava com eles, ainda falava: olha, vai vir perseguição, olha, vai vir tribulação. Paulo, sendo usado pelos dons do Espírito Santo, predizia que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Porque depois logo vieram os judeus, cheios de inveja, cheios de ira, e se deram contra a igreja dos Tessalonicenses, em particularmente contra o apóstolo Paulo. No versículo 5, Paulo diz: portanto, concluindo o assunto do verso 1 até o 4, ele diz: portanto, não podendo eu também esperar mais. Imagina a preocupação do apóstolo Paulo: já passou um dia, já passou 2, já passou 10, já passou um mês, 2, e aí ele diz: portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé. Ele fala: Timóteo, vai lá ver se eles estão firmes. Imagina, não tinha Zap, não tinha Facebook, Orkut, não tinha nada disso. Então ele falou: vai lá, veja como que está a fé daquele povo, temendo, e olha qual que era o medo dele: temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Temendo, Paulo estava com medo que aquele povo fosse tentado por Satanás. E essa é a grande realidade. Satanás, ele é o tentador, e lá no jardim do Éden, ele foi tentar a criação de Deus. E daquele dia até o dia de hoje, ele não desistiu e não parou de tentar. E aí ele vai trabalhar intensamente para nos derrubar, para que a gente enfraqueça, para que a gente deixe as coisas de Deus, achando que aí a vida vai ser melhor. E eu quero te dizer nessa noite, a sua vida, ela é melhor porque você escolheu render a sua vida ao Senhor Jesus. Ainda que você passe por dificuldades e tribulações, dentro do seu coração existe uma esperança: é que Jesus irá voltar, é que maior é o que está conosco do que o que está lá fora, é que o Senhor Jesus, Ele é aquele que tem todo o poder, e que ao nome de Jesus os demônios batem em retirada, é que no nome de Jesus as enfermidades, elas batem,
e a cura chega até as pessoas, é no nome de Jesus. Então Paulo está preocupado, vai lá, vê se o tentador fez algum estrago, porque Paulo orava por aquela igreja, daqui a pouco nós vamos ver o quanto ele orava, não era pouco não. Paulo estava preocupado que eles deixassem a segunda vinda de Cristo. Olha isso no versículo do capítulo 2 e versículo de número 19. Porque qual é a nossa esperança, diz Paulo? Ou gozo, ou coroa de glória, ele pergunta. Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? E a vinda de Jesus aqui no grego, a palavra é parousia, e ela é citada por Paulo 18 vezes no Novo Testamento, ele fala da vinda de Jesus. E só nas suas duas cartas, em 1º e 2º Tessalonicenses, Paulo usa essa palavra, parousia, durante 7 vezes. Então Paulo estava preocupado que a igreja de Tessalonicenses, sendo tentada por Satanás, abandonasse a vinda do Senhor Jesus, deixasse de acreditar, deixasse de ter esperança no seu coração. E no versículo de número 6, o apóstolo Paulo recebe o relatório de Timóteo. E isso traz alegria ao coração de Paulo, porque Paulo diz: vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós. Eu já recebi o Timóteo aqui, diz Paulo. Ele veio de vós para nós, trazendo-nos boas novas da vossa fé. Eu acredito a alegria do apóstolo Paulo quando o Timóteo chega, limpando a poeira da estrada e dizendo: Pai, os Tessalonicenses estão cheios de fé, os Tessalonicenses estão firmes na presença do Senhor. E ali ele diz que eles estão cheios de fé e de amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. E ali os Tessalonicenses respondem ao amor que Paulo tinha por eles, da saudade que eles tinham por Paulo, quem sabe de ouvir as pregações do apóstolo Paulo, quem sabe de ver o apóstolo Paulo curando os enfermos, expulsando os demônios, e eles estavam: nós temos lembrança de vós. E no versículo 7, Paulo diz: por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa. E não tem nada que animava mais o apóstolo Paulo do que saber que a igreja estava bem, de que a igreja estava firmada na fé, de que os irmãos estavam avançando e marchando, obedecendo a palavra, pregando a palavra, e mesmo que Paulo estivesse, como ele diz no texto, em toda a nossa aflição ou sofrimento e necessidade. O Paulo aqui, ele diz: mesmo que eu estou sofrendo, passando fome, sendo perseguido, sendo odiado, sendo mal falado, o que me importa é que vocês estão firmados na fé. E é isso que um homem de Deus, ele tem a maior preocupação: como que está a fé da igreja? Como que está a fé dos irmãos? E o apóstolo Paulo, ele diz aqui no versículo de número 8, porque agora, tempo presente, vivemos. Se eu sei que vocês estão firmados na fé, agora eu estou vivendo. Porque antes eu estava como quem está morrendo, porque ele não tinha a verdadeira mensagem de como estava a igreja. Mas se a igreja está bem, Paulo diz: porque agora vivemos, se vocês estão firmes no Senhor. Um obreiro de Deus, um servo de Deus, um homem de Deus, sempre os olhos dele vão estar voltados para a saúde espiritual do rebanho. Ele precisa se preocupar com a saúde e a fé espiritual do rebanho do Senhor. Você imagina como será naquele glorioso dia que será um acerto de contas com Deus? Quando Deus dizer servo mau, e quando Deus disser servo bom e fiel. Hoje muitas pessoas vivem por aí, muitos pastores vivem por aí, apóstolos, mal cuidando da igreja, preocupado
com o bolso dele e pouco preocupado com a saúde do rebanho. Mas a Bíblia me ensina, e eu aprendo com a Bíblia, que nós devemos estar preocupados com o rebanho do Senhor, com a saúde dele, com a fé dele, com a esperança, trazendo uma palavra de esperança para o rebanho do Senhor. Aleluia! E o apóstolo Paulo nos ensina com muita maestria que nós devemos nos preocupar com o rebanho do Senhor Deus. Por quê? Porque o rebanho é dele e nós somos apenas cuidadores. Somos apenas aqueles que têm que vigiar sobre o rebanho, olhar o rebanho, alimentar o rebanho. Se o rebanho está desnutrido, o que fazer? A ovelha, você sabe quem ela é pelo cocô que ela faz. Você sabia? O pastor vai saber que a ovelha está boa ou não pelo você polido, né? Dá vontade de dizer pela cagada, né? Mas não posso falar. Pelo cocô que faz. Porque, de acordo com... ela faz umas bolinhas, quem não sabe. E se aquilo sai pastoso, ela tem problema. Então, quando a Bíblia diz que a tua vara e teu cajado me consola, a vara é uma ferramenta que o pastor passa na costela da ovelha. E às vezes ela tem uma lã alta e a lã esconde que aquela ovelha está magra. Então aquela vara, quando passa aqui, faz... O meu não faz porque eu estou gordinho, né? Mas o magrelinho, quando você passa aqui, você vê as costelinhas dele. E uma das funções da vara é ver como é que está a gordura da ovelha. Então, o apóstolo Paulo aqui, como um pastor, como um cuidador, ele está ali, ó, porque agora eu estou vivendo sabendo que vocês estão bem, que vocês estão firmes na fé, não abandonaram a palavra. E no versículo 9, Paulo diz: porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo ou alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. E aqui no versículo 9, Paulo diz: que ação de graça? O que nós vamos oferecer a Deus? Porque nós estamos sabendo agora que vocês estão firmados, estão com saudade de nós. Que nós vamos... Ele não tinha como agradecer a Deus por saber que aquele povo estava firme e forte no Senhor. E no versículo 10, Paulo vai usar a palavra orando abundantemente dia e noite. Então Paulo está alegre, a resposta foi positiva. Então Deus trabalhou para que aquela resposta fosse positiva. Então Deus trabalhou na vida daquela igreja porque tinha alguém por trás orando. Quando você está nesse lugar orando, Deus está trabalhando pelos teus. Quando você está na sua casa orando, Deus está trabalhando pelos teus. O apóstolo Paulo passava dia e noite orando por aquela igreja, até que chegou a notícia: Paulo, eles estão bem, Paulo, eles estão firmados, Paulo, eles não deixaram a fé. E Paulo diz: como vou agradecer a Deus? Porque ele sabia que noite e dia ele passava orando. Nós precisamos estar na presença do Senhor Deus. E o apóstolo Paulo estava agradecido. Eu orei a Deus, eu acredito que no coração dele Deus ouviu a minha oração. Sabe o que é o nosso problema? É que a resposta não chega no nosso tempo e a gente desiste de orar. A resposta não vem quando a gente quer e a gente para de orar.
Nós achamos que a oração está fraca, nós achamos que o teto se faz de bronze e a oração parece que não passa do teto, mas a Bíblia diz que Deus ouve a oração do seu povo. Deus orienta através do profeta Jeremias, capítulo 33:3, se não me engano: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É Deus que pede para que a gente clame, é Deus que pede para que a gente busque a sua presença. Clama a mim, e ele diz ali naquele versículo: e eu vou responder. Então para de dizer, Deus não me ouve. Pare de dizer, Deus não ouve a minha oração. Pare de dizer, Deus só ouve a oração dos outros. Clama, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Paulo está alegre, o coração dele está transbordante, porque aqui ele viu que Timóteo trouxe de fato uma resposta ao qual ele orava: Senhor, guarda eles do maligno. Não desista de orar pelos teus filhos, não desista de orar pelas suas filhas, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu avô, pela avó, pela tia, pelo tio, pelo emprego. Não desista de orar pelo casamento, não desista de orar. Não desista, não pare. Eu tenho petições diante da presença de Deus que já vão contar 30 anos e eu não paro. Muitas ele já respondeu, outras ainda ele não respondeu, e eu não pararei de orar, porque no tempo certo eu sei que o Senhor responderá. Deus enviou ali para Daniel uma resposta de oração dele, e ela não chegou no tempo. E Deus ali nos céus, no seu alto trono, vou conjecturar: Miguel, por que não chegou a minha resposta? O Gabriel está preso lá pelo príncipe da Pérsia. Ah, é? Então vai lá agora. Resolve esse problema aí. E eu penso assim, ó. O Miguel saindo, já com a espada na mão. Eu quero replay do que aconteceu aí quando eu chegar no céu. Eu vou falar: Deus, deixa eu dar uma olhada nesse negócio aí. O Miguel dando espadada para todo lado, cortando no fogo aquele demônio que segurou o Daniel. E o demônio solta, segurou o Gabriel, e o demônio solta, e aquele anjo não voltou para o céu, não. Tem uma coisa que nós precisamos aprender com os anjos aí, viu? Missão dada é missão cumprida. E quando ele é solto, ele não vai falar para Deus: oh Deus, ele me apertou aqui, me apertou ali, estou todo roxo. Ele vai lá e fala: Daniel, desde o primeiro dia foi ouvida a sua oração. Pede perdão a Deus quando dá tempo aí que você está reclamando que ele não te ouve. Porque ele ouve desde o primeiro dia. Deus ouviu a sua oração. Eu imagino Daniel recebendo aquela resposta de Deus. O seu coração agradecido ao Deus que ouviu a oração. Por isso, no versículo 9, o apóstolo Paulo diz: porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Então, essa é a quinta vez que no texto de capítulo 3 se repete a palavra pistis, no grego, ou fé. Então, o apóstolo Paulo estava muito preocupado com a fé daquela igreja e por ela orava dia e noite. Você precisa voltar a orar. Você precisa voltar aos pés do Senhor. Você precisa voltar a ajoelhar. Você precisa voltar na presença do Senhor em oração e buscar a face do Senhor em oração. Esse tempo que nós orávamos no monte, não tinha conforto, não tinha um chão como esse. Nós levava pedaço de papelão quando tinha.
Ali nós orava de pé, deitado, de quatro, de cambota, nós orava de todo jeito, com frio. Com frio chegava a doer os ossos, não era assim? E ali nós tivemos um tempo de oração que o Senhor veio trabalhar na nossa vida. No meio do mato tinha hora que eu olhava assim, cadê o Tocha? Não via. Nós íamos em 3, Francisco, Tocha e eu. Olhava para um lado, não via um, olhava para o outro, não via. Cada um estava buscando a presença de Deus de verdade. Cada um estava ali dobrado e curvado, ajoelhado, e ali nós clamávamos por Deus. Momentos que você falava, momentos que você ficava mudo, tentando ouvir a voz de Deus. Momentos que arrepiava o seu corpo até o último fio de cabelo. Hein, Tocha? Momentos em que a gente passava ali aquela madrugada das 11 da noite às 6 da manhã. 6 da manhã nós orávamos a última oração. E pela misericórdia, às vezes Deus usava a vida do Tocha em profecia para com a minha vida. Ali foi tempo em que Deus falou aos nossos corações. Isso tem 28 anos atrás. Se você entende que você precisa avançar na obra de Deus, o caminho é a da oração. E é um caminho que não tem volta, é um caminho que não diminui, é um caminho que é constante, constante, constante. Aleluia! E aí, aqui no versículo de número 11, o apóstolo Paulo vai orar. Estamos falando de oração e agora o apóstolo Paulo vai orar por esta igreja. E ele começa assim: ora, o mesmo nosso Deus e Pai. O apóstolo Paulo ora por aquela igreja, escrevendo na carta sua oração, para essa carta ser lida por aquela pessoa que fosse o orador na igreja de Tessalônica. E ele diz: ora, o mesmo nosso Deus e Pai. E Paulo diz: eu e vocês estamos debaixo da mesma paternidade, nós estamos debaixo de um único Deus, nós estamos debaixo de um Salvador. Imagina aquele povo de Tessalonicenses que eram idólatras, eles tinham vários e vários deuses, e o apóstolo Paulo está agora falando com uma igreja que abandonou os ídolos, abandonou ali a adoração a falsos ídolos. Ele diz: o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminhe a nossa viagem para vós. Paulo está pedindo que Deus prepare a viagem nossa até vocês. Quero passar para vocês a importância. Vai sair de casa? Ore. Ore. Muitas das vezes a gente sai de casa como se a gente fosse invencível. E sai como se fosse de peito aberto. E o que Jesus ensina no Pai Nosso? Que todo dia você pede para que Deus livre você de quem? Do maligno, do mal, do maligno. E muitas das vezes a gente sai de casa de peito aberto achando que nós é mais que Davi. O Davi, que era Davi, ele falava: Deus, posso ir na guerra? E a gente já quer ir para a guerra sem nem falar com Deus. Aí dá tudo errado, a gente fala: o inimigo é sujo, o inimigo. O inimigo é você mesmo, do você mesmo. Por quê? Porque você precisa pedir para Deus a bênção daquele dia. É que nós, que já tem o cabelo branco, nós somos da geração do bença mãe, bença pai. É ou não é? E aí você precisa da bênção de Deus. Acima da bênção dos nossos pais, nós precisamos da bênção do nosso Deus. Então o apóstolo Paulo está pedindo para Deus para viajar até eles. Você vai pôr o pé fora da tua casa, põe isso como hábito na tua vida. Senhor, estou saindo, livra-me do maligno, livra-me do homem mau, livra-me do assaltante, abençoa que o carro não quebre, abençoa, Senhor, que eu possa ir e voltar. Estou indo passeando, quero convidar o Senhor para ir comigo, me leve em paz, esteja comigo no passeio e traga-nos de volta em paz. Isso faz parte da vida do cristão. Faz parte. Nós louvamos a Deus, estamos aqui há 7 anos, e a gente tem visto, graças a Deus, 7 anos, vocês tendo uma vida em paz. Glória a Deus. Mas isso é sorte?
É o grande Deus com as suas mãos sobre a vida de todos nós, porque nós oramos uns pelos outros. Quando eu ponho a minha compra sobre a minha mesa, eu ali agradeço por ter aquela compra sobre a minha mesa, e não deixo de esquecer da mesa de vocês. Eu falo, a mesa dos teus filhos da transformação, não deixa faltar o pão sobre a mesa deles. Nós precisamos orar uns pelos outros. O apóstolo Paulo, ele não era o apóstolo super apóstolo. Ele pedia, orem por mim, orem por mim, para que Deus me dê a palavra. Não tem super André, não tem super bispo. Eu preciso da oração de todos vocês. E quando nós oramos uns pelos outros, a poderosa mão de Deus se estende sobre o seu povo, sobre a sua igreja. E aí a gente está como está escrito em Jó, quando Satanás disse, o Jó está firme aí, porque o Senhor tem cercado ele. Está lá cercado. Tem uma cerca na sua vida. O inimigo não chega chutando a cerca, não. Porque você tem dono, você tem a marca de Jesus na sua vida. O inimigo não pode chegar atropelando, não, a não ser que Deus fale, pode ir. Mas quando Deus fala pode ir, Deus sabe quem você é. Sabe que o inimigo pode fazer o que quiser e ele não vai, e tu não vai vacilar. Tu vai responder como Jó. Tu vai atravessar com tudo, chorando, doendo, mas do outro lado você vai sair com Deus, glorificando o nome dele. É assim que funciona. As dificuldades, quando Deus permite nós passarmos por ela, Ele está, muitas das vezes, não está provando nada para ele, porque ele sabe de todas as coisas. Às vezes Deus está provando para o diabo que você é crente de verdade, como ele provou para Jó. Aliás, como ele provou para Satanás que Jó era crente de verdade. O Jó perdeu filhos, perdeu boa fama, perdeu a riqueza, perdeu a saúde. No final das contas, a esposa dele amaldiçoa teu Deus e morre. E Jó, como uma louca, fala, Deus me deu e Deus tirou. E não falou que foi o diabo, não. Deus me deu. Tudo que você tem foi Deus que te deu. E se sair das tuas mãos, foi Deus que tirou. Mas Jó fez uma coisa que a gente dificilmente gostaria de fazer. É no tempo da dureza, dizer bendito seja o nome do Senhor. É você de fato confiar em Deus. E quem confia em Deus não é enganado. Quem confia em Deus não é desacreditado. Quem confia em Deus experimenta os milagres das mãos do Senhor. E no final das contas, Deus fala para Jó, ora pelos teus amigos, que eu não vou ouvir eles não. Tem pessoa que ora, Deus não escuta não, viu? E Deus falou, mas se eu orar por eles, eu vou te ouvir. E quando Jó estava orando por aqueles que maldisse a vida dele, falou mal dele, fez ele desacreditar, só acusou ele, enquanto ele orou por aquelas vidas, a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó. O cativeiro é mudado enquanto você ora por alguém, às vezes por alguém que mal falou de você, alguém que quis te destruir. Ore por essas vidas, porque Deus vai mudar o cativeiro seu enquanto você ora por essas vidas. Deus está falando conosco em que o sucesso da vitória de Tessalonicenses estava debaixo da oração de um homem. Aleluia! Não que a igreja não orasse, mas Paulo passou dia e noite orando por aquela igreja. Deus faz questão que você saiba nesta noite. Deus faz questão de declarar a você: não pare de orar. Porque Deus, você fala com Ele, ele vai alcançando vidas. Não pare de orar. Aleluia. Não pare de orar. O segredo está na oração. Não existe oração forte. Existe um Deus forte que ouve a oração do povo e responde
fortaleza. Existiria alguma coisa difícil para Deus? Para Deus nada é impossível. Somos nós que limitamos a nossa fé. Mas em nome de Jesus eu oro para que vocês se fortaleçam na presença do Senhor. Que vocês possam crescer na presença do Senhor. E a Bíblia diz para que a gente cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! E o apóstolo Paulo, ele diz no versículo 12: e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros, e para com todos, como também o fazemos para... É o que eu estou fazendo para com vocês, façam entre vocês. Se a igreja orar como a Bíblia nos orienta a orar todos os dias, o dia todo, você não precisa ficar o dia inteiro ajoelhado, mas enquanto você está fazendo alguma coisa, dá para você ao mesmo tempo: Senhor, coloca as tuas mãos sobre os meus filhos, Senhor, muda aquele coração da minha filha, Senhor, o coração do meu irmão, Senhor, o coração do meu tio, transforma a família. Ei, as coisas vão começar a melhorar, as coisas vão começar a mudar. Deus quer trabalhar no meio do seu povo, Deus quer estender a sua mão abençoadora sobre os seus filhos, mas está faltando oração. Oração. O Paulo orava dia e noite, o relatório chegou positivo, e aqui ele está voltando a orar pelo povo, ou seja, ele orava antes, orava no tempo e orava depois, e ele diz: o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros. Por quê? O amor causa vínculo. A igreja precisa se vincular uns aos outros, unir como um só. Nós precisamos unir mais como um só. Muitas pessoas acham que a igreja é como se fosse um saco de batata. Não só tem batata, mas elas estão separadas, não estão? E a gente precisa entender que quando Paulo está falando aqui, vos unir em amor, pega as batatas e faz um purê. Dá para separar cada batata? Nunca mais. É isso que nós precisamos, é essa mente que a igreja precisa ter, unidade. O corpo é unidade. Nós precisamos estar em unidade. Faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco. Para confirmar os vossos, Paulo repete de novo a palavra confirmar. Para confirmar os vossos corações. Nós vimos no capítulo 2, versículo de número 7, Paulo falando que esteve com a igreja como se fosse uma mãe, ou uma ama de leite. Depois no versículo de número 11, ele diz: eu sou para com vocês como um pai. Então Paulo, ele tem aquela preocupação de ter uma família unida. E aí Paulo diz: para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis, ou não precisar ser repreendido, em santidade, diante de nosso Deus. E mostrar minha santidade aqui diante de vocês é fácil. A gente mostrar uns para com os outros que é santo é fácil. O negócio é nós mostrar nossa santidade diante de Deus. Porque onde não tem ninguém vendo nós, essa é a hora que Deus fala: e agora? É nós dois. E Deus diz: eu sou santo. E Deus diz: sede santos vocês também. E a Bíblia diz: sem a santidade ninguém vai ver a Deus lá na frente. Então Paulo está dizendo assim: olha, para confirmar os vossos corações, para que sejais pessoas que não sejam repreendidas, ou sejam irrepreensíveis em santidade. Diante de quem? Da igreja? Todo mundo é santo diante de outros santos. O negócio é ser santo diante de Deus, o nosso Pai.
é ser santo quando ninguém está olhando. Sabe quando você olha para um lado assim, para o outro, não tem ninguém olhando? E esquece que Deus está olhando. Então a Bíblia nos mostra o quanto que nós temos que ser crentes de verdade e não sabor. O sabor crente. Nós precisamos ser santo diante de Deus. E na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus... Jesus não irá voltar? A palavra parousia aí, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a segunda vez que Paulo usa das 7 vezes a palavra vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se nós não formos santos, na vinda de Jesus nós vai para a boca de quem? Ou vamos para o céu da boca de quem? Da boca da onça. E onça aí significa o capiroto, né? O cabeça rachada, o cabeludo, né, Tocha? Esses nomes que nós punhamos naquela época lá, né? Nós falava que ele enfiava o focinho dele na terra, enfiava o chifre na terra. Então, para nós estarmos de fato, de pé diante de Deus, é preciso nós estarmos em santidade diante de Deus. Eu gostaria de ir um pouquinho avante, mas nós vamos ouvir aqui uma palavra pelo Valdeci. Valdeci, nós não podemos perder essa oportunidade, Valdeci. A garganta, mas pode falar baixinho que o povo ouve. Ele achou que ia sair hoje aqui de mansinho. Meu Deus. Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Graças a Deus por essa palavra. Eu praticamente não avisei o pastor André. Como ele disse, nós nos conhecemos há basicamente quase 28 anos já. Na época que eu era evangelista, pregava para todo canto, ministrando. Eu tive a oportunidade de conhecer o pastor André, uma bênção desde aquela época. Tive a oportunidade de conhecê-lo antes mesmo dele ser pastor. E em uma das madrugadas que ele citou que nós orávamos, naquele breu, em uma das vigílias, eu me lembro que pela graça de Deus, Deus me tocou e eu fui falar com ele. Eu brinquei com o pastor André. Ele era um obreiro abençoado numa igreja, e o pastor dele, da igreja, também era abençoado, o pastor Valdemar. E eu brinquei com ele naquele escuro. Eu brinquei com o pastor André, eu disse: pastor, olhe bem aqui para os olhos do negão. Ele ficou me olhando. Falei assim: ó, essa semana você vai receber o convite de ser pastor. Eu só errei na semana, porque na semana primeiro Deus provou, aí na semana seguinte ele foi consagrado a pastor, ficamos felizes. Tive a oportunidade de ministrar praticamente em todas as igrejas que ele dirigiu. E é uma bênção estar aqui, ouvir essa pregação, esse estudo. Eu estava com saudade, a correria está grande. Nós estamos com um grupo de irmãos ensinando, ministrando, está bem corrido. Mas graças a Deus eu estava com saudade do pastor André e me deu uns 5 minutos. Não sei se é coincidência humana ou se é a cristocidência. Eu falei, eu vou passar lá para dar um abraço. Avisei a minha esposa. Vou marcar, trazer aqui a minha esposa um dia desses, para nós visitarmos. Eu gostei muito dessas palavras. Gostei para confirmar os nossos corações, porque a volta de Cristo está próxima. O Mashiach vem, como diz em Apocalipse: quem ouça, diga vem. Aquele que tem sede, beba da fonte da água da vida. Em breve, meus irmãos, o que há de vir, virá e não tardará. Muito em breve, aquilo que vocês tanto
almejam, esperam, pedem, oram, clamam. E o mais importante, vocês, além de orar, além de clamar e além de manter a fé, tem uma palavra que eu acho muito linda. Vocês ainda sustentam a esperança. A esperança é muito importante, mesmo em meio às tribulações. Eu sei que muitos passam, principalmente nos tempos atuais, mesmo em meio a tantas tribulações, mas ainda Deus nos dá graça para mantermos a nossa esperança focado, primeiro, na palavra que tem nos alimentado. Segundo, na mesma palavra que, além de ter nos alimentado, essa palavra muitas vezes precisa purificar a nossa consciência, que através das tribulações, parece que a nossa consciência vai enfraquecendo e nós temos que ser fortalecidos pela consciência. Haja vista que o reino dos céus habita na nossa consciência. Aleluia. Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Amém, irmãos? Aleluia, é bom sempre ouvir o Valdeci, esse grande homem de Deus aí, é grande na altura e grande no chamado, e eu sei que daqui a poucos dias ele vai achar um espaço na agenda dele e vai estar aqui ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Amém? Nós temos a alegria de receber nessa noite aqui a Carolina, o Raul, a Isis e a Lívia, essa família bonita, abençoada. São bem-vindos nesse lugar. Deus abençoe a vida de vocês. Quantos gostariam que eles congregassem aqui? Digam amém? Amém. Amém. São bem-vindas a esta família no nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Nós vamos agora agradecer ao Senhor, vamos orar e estaremos aqui, se assim Deus o permitir, no próximo domingo. Sábado vai ter o trabalho com as irmãs, né? E no próximo domingo estaremos aqui, sendo da vontade do Senhor, às 18 horas, para adorarmos ao Senhor. Valdeci, se conseguir lá na agenda lá, 6 da tarde. 6 da tarde. 18 horas, às 20 horas, estamos indo embora em nome de Jesus. Maravilha, agora se Deus mudar tudo aí, já sai 8h30, né? 9. Se o negócio pegar fogo e incendiar, que eu já vi essas coisas, né, Valdeci? Eu vi o Valdeci pregar numa vigília, ele pregou, no mínimo, foram 3 horas a 4, foi isso? 3 horas e meia. Imagina se eu ouvir uma pessoa 3 horas e meia e não dormir. O negócio estava muito bom. Foi lá em Franco da Rocha. Não esqueça, Franco da Rocha. Foi uma vigília poderosa, fria. Pensa um frio lá, né, Valdeci? Muito frio, mas a igreja estava aquecida pela palavra e pela presença do Espírito Santo. Foi um tempo bom. A gente não esquece, né? Coisa boa a gente não esquece, mas as ruins também a gente tenta esquecer, mas às vezes não dá não. Mas esse foi tempo bom. Foi tempo bom. Muita história a gente tem para contar. Vamos de pé, vamos agradecer ao Senhor, vamos orar. Uma grata visita. Deus abençoe. Deus abençoe a Carolina, o Raul, a Isis e a Lívia. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, te damos graça por esta noite tão abençoada, ao qual nós ouvimos da sua palavra, e a tua palavra nos falou ao nosso coração, ó Pai. E nós queremos assim, ó Pai, melhorar a nossa oração, a qualidade da oração, o tempo na oração, e entendendo o propósito da oração. E sabemos que o Senhor é aquele, ó Pai, que ouve a oração do seu povo, e nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem ouvido a oração deste lugar. Despede a tua igreja em paz, dá, Senhor, o resto de semana abençoado para o seu povo, e que teu nome continue sendo glorificado. Nós oramos, ó Pai, por cada vida que aqui está nessa noite.
rogando sobre as vidas a tua bênção, a tua provisão, a sua proteção, ó Pai, e que o teu propósito continue sendo realizado na vida de cada um daqueles que estiveram aqui nesta noite. Assim nós abençoamos o seu povo, Pai, porque bendito eles forem ao sair de suas casas e bendito eles são ao voltarem para suas casas. Assim nós oramos a Ti e por fé nós Te agradecemos. Oramos também por aqueles que estão em casa nesse tempo de oração. Estamos orando pela vida deles e abençoando a vida deles em nome de Jesus. Amém. Quem deve estar ao vivo é o irmão Antônio, ele não perde um culto em casa. Deus abençoe, irmão Antônio. Um abraço para o senhor. Tá. E junto dele, a Márcia, a esposa dele, também deve estar vendo ao vivo lá. Irmãos, há um reforço para a oração de madrugada às 3 da manhã. A Elise acorda, liga e vai acordando todo mundo. Pode acordar o Valdeci também, que ele gosta de orar. E também o jejum. Então a Elise está aí trazendo toda essa coordenação e vamos continuar orando. Se nós estamos até aqui, foi porque Deus tem ouvido a oração de cada um de vocês. E o nós que eu digo somos todos nós. Não é nós aqui não, é todos nós. Estamos orando uns pelos outros e o favor e a mão de Deus está sobre nós. Não pare de orar, o segredo está aí. Amém? Por quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, que o grande amor, que é a graça de nosso Senhor, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Todos digam.